E aí, galera, estamos ao vivo. Hoje a gente vai ter a terceira live do Evoluindo FA Bowl, do FA Bowl, do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês preferirem. Vamos ter a live hoje com a participação do Rafael da Cruz, que é um cara que tem muita experiência no futebol americano, um cara que joga demais, já teve experiência na Europa, já teve experiência em seleção brasileira. Então, bora que vai ser bem legal. Bom, esperando a galera entrar aí. O Felipe entrou. Pode pedir para participar. Da Cruz também já entrou. Pode pedir para participar aí, da Cruz, que eu libero aqui. Aí. Isso. CEP. E aí? Vamos ver. Fala, Aí. meu mano. E aí? Tudo certo? Ouvindo a gente direitinho? Tudo certo aí? Opa, eu tô ouvindo. Tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo? Sim. Deixa eu ver então. Boa demais. Vamos esperar mais uns pouquinho só. Já tem bastante gente aí, já tá entrando a galera. E aí, como vocês estão nessa pandemia? Treinando. Bem Tá demais. treinando? Estamos treinando. Tá. Sim. A gente Quero ver consegue vídeo treinar aí. junto, né? Tá tendo treino com o time também. Voltou agora. Já. E vocês falam do mesmo... Vocês treinam juntos? Vocês jogam no mesmo time? Como é que é? A gente tá no Galo. É, nós Vocês dois. estão aqui em BH? Aham. A gente tava naquele. Aí, podemos Vai, marcar, vamos né? Peguei marcar. vocês, né? Só marcar. A gente tava naquele curso aquático que teve. Do que? Eu não entendi. Do treinamento aquático com o Koi. Ah, tá. Show de bola. É verdade. A gente tava lá. Verdade. Sim, Lembrei de vocês. Foi bom, não foi? foi Foi. muito bom. Nossa, Experiência demais. muito doida. Eu que tava só ajudando, pô, gostei demais, cara. Sim. Enquanto vocês evoluíram ali em poucas horas. Sim, foi muito bom. É uma experiência completamente diferente, né? O negócio. Eu não fui igual que ia pular de pad na piscina. É um bagulho meio que... Beleza, tava falando de futebol americano ali, mas é meio até pra vida, né? Não, demais. Sim. Dá pra levar pra vida os ensinamentos ali que a gente aprendeu aquele dia. Vai ser top, meus irmãos. Então, acho que a gente já pode ir começando aí. Primeiro, eu queria agradecer você demais. Tirar um tempo aqui para conversar com a gente, participar dessa uma semana de live que a gente está tendo para comemorar 1 ano da página. Top. Então, primeiro, muito obrigado por participar. E agora o Felipe vai começar as perguntas para a gente começar. Então, assim, para começar, a gente queria que você se apresentasse, falar um pouco de você, como é que você conheceu o FA, alguns times que você já jogou e o que te motiva a sempre continuar evoluindo, estudando mais e treinando e tal. Primeiro, obrigado pelo espaço aqui, tá? Eu sou uma das pessoas que eu gosto de apoiar vocês, a molecada nova que está chegando, né? Para vocês evoluírem cada vez mais. Acho que a minha geração ela ajudou bastante na evolução, mas o negócio tem que continuar. Então, cada vez mais, molecada nova, vocês estão vindo com essa ideia bacana, digitalizar um pouco o esporte, né? Um pouco mais o esporte, trazer para pessoas que não são do nosso meio um pouco do futebol americano, treinamento, tudo mais, só tende a brilhantar mais o nosso esporte e ter uma qualidade melhor. Meu começo no futebol americano foi... Ixi, Maria! Vocês estavam de fralda ainda. Foi lá em 2007, né? Apesar de jogar bastante tempo, eu sou novo, apesar de tanto tempo assim, né? Eu tô com 28 anos. Então eu jogo desde os meus 14. Não sei qual é a idade de vocês. Qual é a idade de vocês? Eu tenho 18. Eu tenho 17, 16, né? Aham. E vocês jogam há quanto tempo? 3 anos. Há 3 anos. Então vocês começaram mais ou menos na mesma idade que eu, né? Sim. E só que quando eu tinha 14, né? Era terra de ninguém.
Se hoje vocês já encontram bastante dificuldade, imagina há mais de 10 anos atrás. Então, era terrão, era luxo, né? Não tinha conhecimento, não tinha Instagram, essas coisas. Era na raça mesmo. Às vezes não tinha nem bola para treinar. Então, foi assim que eu comecei, a convite de um amigo. Imagino que vocês... Normalmente é assim, né? Um amigo vai puxando o outro. E aí, eu entrei lá, me colocou de safety lá no fundo, só para completar o time. E aí o QB mandava aqueles pato morto para cima, né? Aí eu peguei, deixei uma bola no colo todo errado. E aí saí driblando todo mundo, era flag, óbvio. Saí driblando todo mundo, fiz o TD, os caras, pô, você não falou que você não jogava e tal. Falei, nunca joguei não, vim aqui só para ver, só para conhecer. E aí eu acabei me apaixonando pelo futebol americano, né? Então foi assim mais ou menos a minha trajetória. E aí de lá para cá, joguei... Nossa, é muito time, vai precisar de 1h30 de live aí. Joguei no Corinthians. Eu tive a sorte de pegar os melhores momentos de todos os times que eu joguei na minha vida, né? Então, a melhor fase do Corinthians, eu tava lá. Na melhor fase do Cruzeiro, que o Cruzeiro teve um ano só, eu tava lá. Melhor fase do Eagles, eu tava lá, do Galo. Incluindo os times que eu fui pro exterior. No México, quando eu cheguei no México, eu tive a oportunidade de ser o primeiro brasileiro a ganhar uma bolsa para jogar lá em 2015, né, logo após a Copa do Mundo. E aí, quando eu cheguei lá, o time... Eu não conhecia, obviamente. Eu recebi a proposta e eu fui. Não me incomoda, minha cachorrinha tá enchendo a paciência aqui, mas... Não tem problema. E quando eu cheguei lá no México, o time fazia acho que mais de 15 anos que não ia para playoffs. Só tomava trauletada. Só tomava de 70-0. Quando eu cheguei lá que eu vi, né? E aí no ano que eu estava lá, a gente quebrou esse paradigma. Depois de 15 anos a gente conseguiu ir para playoffs, chegamos na semifinal e tudo mais. Eu virei capitão do time, então foi uma experiência muito boa e depois de 2 anos o time veio a ser campeão. Então eu acabei pegando uma fase boa lá também. E nos 2 times, eu joguei em 3 times na Europa. O primeiro na Turquia, que foi o que me abriu portas para ir para a Europa, né? Que a Europa é assim, gente. Tem que ter... Eu sei que a gente vai chegar nessa conversa, mas não é tão fácil chegar na Europa, né? Não é só porque você é bom que você vai estar lá. Você precisa ter contato. Então, você precisa ter um time que vai te dar oportunidade de você abrilhantar o seu jogo, né? Das pessoas lá verem. É igual o gringo. Quando o gringo veio para cá, para o Brasil, ninguém conhecia o cara. Mas se o cara jogou muito bem em um time, no outro ano seguinte, outros times vão querer contratar ele, né? É assim que funciona. Sim. Na Europa, a mesma coisa. Aí, na Turquia, onde a gente jogou, fomos eu, o Mega e o Caião de brasileiros. E lá a gente conheceu o Mike e o Phelps que vieram a jogar no Galo, né? E o time tinha acabado de subir da 2ª divisão para a primeira, fizeram um bom investimento para aquela temporada. E a gente quebrou a invencibilidade do campeão, porque o campeão não perdia há mais de 6 anos lá. A gente jogou contra o campeão e ganhou os caras. Foi uma reviravolta. Foi tanta reviravolta que o nosso time, eles acharam um erro lá na inscrição de um cara que nem jogava e eliminaram a gente do campeonato, né? Então, aí ficou um bagulho meio assim, caraca, a gente estava avisado para ser campeão e do nada os caras vão tirar a gente do campeonato? Como assim, né? E aí foi isso, e como eu já estava na Europa, já tinha feito bons vídeos, o time da Sérvia me convidou para dar um pulinho, né? Vem para cá, a gente já tá acabando aqui o nosso campeonato, já estamos em playoff, você não quer vir para cá? E o Andrew jogava lá, ele que me indicou. E fui para lá e acabei sendo campeão na Sérvia. No ano seguinte, fui para a Áustria, acabei sendo campeão. Então, acabei pegando a melhor fase de todos os times que eu joguei, né? Então, essa é a minha lista. Até agora. Eu vou perguntar depois. Pequeno. Muita experiência nisso daí. E uma outra pergunta um pouco ainda sobre você. Qual que é a sua maior motivação para você continuar jogando cada vez melhor? A gente sabe que você é um cara que tem um foco muito grande, você treina até... Agora eu estava parado por causa da lesão, mas tá voltando já, então fala um pouquinho mais dessa sua motivação de melhorar sempre. O que me motiva mais em relação a treinamento, né? Se eu for... É uma coisa que serve para muita gente isso. Eu não posso medir
a minha régua com a régua dos outros. Não posso medir o meu sucesso ou o meu nível com a régua dos outros, porque eu não sei o que as outras pessoas fizeram para chegar lá, né? Então, eu sou um cara super competitivo. Se a gente for fazer para o ímpar aqui, eu vou... Enquanto eu não ganhar, a gente vai acabar essa live. Então, assim, até com o meu filho, coitado, ele é o que mais sofre comigo, minha cachorra também, eles nunca vão ganhar de mim, em nada, né? Até briga, deixa ele ganhar uma vez, eu falo, não deixo, não consigo, tá no sangue, né? E eu falei, cara, a única pessoa que vai conseguir me motivar, né, e fazer com que eu melhore, é o cara do espelho. Então, todo dia eu olho pro cara do espelho e falo, cara, eu preciso ser melhor que você, né? Eu preciso ser melhor que o Rafa de ontem, eu preciso ser melhor que o Rafa de 2 anos atrás, eu preciso ser melhor que o Rafa de 5 anos atrás. Então, essa é a minha métrica, essa é a minha calculadora, né? Então, eu acho que isso serve para a vida inteira, né? Para qualquer área da sua vida. Se eu for buscar ser melhor que um outro atleta, que um outro jogador, e quando eu melhorar isso, vou parar? Quando eu quero ganhar um título, eu vou parar de melhorar? Então, eu sempre vou poder estar melhor que eu mesmo, né? E isso faz com que, com treino, você não pode parar de treinar. Enquanto você está querendo jogar, você não pode parar de treinar, né? Muito top. Deixa eu ver, já tem uma pergunta aqui. O Marquinho perguntou, primeiramente, parabéns pela trajetória. Isso é fruto do seu hard work. E mais uma pergunta, você já foi numa biqueira lá no México? Meu Deus! Cara, quando eu cheguei lá no México, eu não sabia o que era, né? Eu não sabia o que era o México, eu não sabia o que era estar fora do Brasil. E eu cheguei lá, falei, pô... Aí me deram o nome da cidade que eu tinha aqui, né? Cidade de Vitória. Que, sei lá que é Cidade de Vitória. Eu quero jogar, eu quero... Dane-se onde eu vou, eu quero jogar. Quando eu cheguei lá, eu saí do ônibus. Primeiro que demorou muito... Assim, pra vocês terem ideia, Tamaulipas, né, que é o estado, é divisa com o Texas. Divisa com os Estados Unidos. Então, o que isso quer dizer? Que a chinela canta, né? Os coiotes, com o Paçoca tava lá comigo. Ele não vai me deixar mentir. Então, quando eu cheguei lá, saí do busão, recebi aquele bafo de ar quente de 45 graus, parecia Cuiabá. Falei, caraca. Aí quando eu olhei os carros, o carro mais novinho assim parecia de 1995. Né? O México é um país evoluído, economicamente é uma economia mais ou menos igual à do Brasil, mas na cidade que eu estava parecia que a tecnologia não tinha chego. Então a cidade ela tinha um toque de recolher às 8 da noite, para vocês terem ideia, né? Então era uma coisa bem violenta, mas uma violência assim, não é igual no Brasil que a gente tem medo de ser roubado na rua. Lá era uma violência de traficante contra traficante, né? Então, era um bagulho assim, caraca, meu, ó, se você não vai fazer nada errado, se você não tem nenhum parente da máfia lá, você tá tranquilo, mas você pode muito bem tomar uma bala perdida no confronto entre os caras, né? Então, é mais ou menos esse tipo de violência que eu tô falando, né? Então, lá eu andava na rua até tranquilo, mais que no Brasil, né? Não tinha medo de ser assaltado e tudo mais. Porém, sempre tinha uns eventos lá de bala perdida, não sei o que lá, né? E a gente ficava meio assim, óbvio que 8 horas da noite estava em casa, não saía nem nada, mas essa foi a minha experiência mais ou menos no México, assim. Então, o negócio lá é o meu divisor de águas da minha vida, né? Aprendi muito, minha faculdade não faltava. Como eu falei para vocês, eles não tinham uma visão para o futebol americano, eles meio que tinham uma casa lá grande, larga os atletas lá, que além da minha pessoa, né, como brasileiro, tinha os outros atletas que vinham de outros estados. Então larga os caras lá e que eles se virem. Então, tipo assim, era uma casa muito zoada. Era tipo, chovia, alagava, a gente não tinha comida direito, mas a gente meio que se ajudava, né, meio que se uniu e foi uma parada muito evolutiva, assim, pra minha vida, tá lá. Muito top. Aqui, só uma coisa antes da gente continuar a live. Eu tô vendo que tá tendo pergunta aqui nos comentários. Pedir para colocar na caixinha mesmo. Tem um balãozinho com um ponto de interrogação do lado onde vocês colocam os comentários, só para ficar mais organizado depois pra gente, quando a gente for responder todas as perguntas. Isso. Só para ficar mais organizado pra gente mesmo. Então, é basicamente isso.
E então você falou um pouco da sua experiência no México, e aí é muito diferente da Europa, e falar um pouco das suas experiências na Europa, e o que você gostou mais do México, da Europa, se você tem preferência e tal. Foram experiências, como eu falei, completamente diferentes, né? Na Europa eu era um molecão, na Europa não, no México eu era um molecão, fui sem ter experiência nenhuma e acabei tendo que me adaptar. Na Europa já não, na Europa eu já fui um atleta contratado, né? Um atleta que tinha responsabilidade de fazer acontecer, né? Então até no último time que eu fui, na Áustria, eu acho que foi uma experiência gigantesca, porque o coach na Áustria brasileiro conta como americano. Então, por isso que eu falo que não é só você saber jogar, você precisa ter o contato. Os coaches precisam confiar em você. Então, assim, na Áustria, o coach americano lá, o coach Tyler, ele deixou de contratar um americano para me contratar. O Álvaro não contava porque o Álvaro é casado com uma alemã, né? Então, ele não contava. Contava como um austríaco, vamos dizer. Mas eu não. Então, assim, era um peso muito grande, né? Você tem que performar como americano. Então, eram responsabilidades diferentes. Eu também era coach de bebês, né? Tinha a responsabilidade de montar drill, de fazer as coisas, de analisar, de ficar no handle, tal. Então, performar era o mínimo, porque é aquela pressão. Meu, como é que eu vou falar para um moleque marcar assim e eu no jogo não fazer? Né? Então, eu ganho para isso, não tem desculpa, não tem o quê. E normalmente eu marcava um americano do time adversário, né? Ou o melhor jogador do time adversário. Então, era uma pressão constante de você estar bem fisicamente, estar sempre se atualizando, sempre estudando e também passando na prática aquilo, né? Por isso que eu falo para as pessoas que não é só ir, não é só estar lá. Meu, é você entender que você precisa performar, dar a cara a tapa, né? Essa foi a grande Sim. diferença, assim. Top. O Mega falou muito sobre, quando a gente fez uma live com ele também, foi em fevereiro, se eu não me engano. Ele falou muito de você também, dessa época que vocês treinaram juntos, né? Tanto aqui em BH, como lá fora. Ele falou também sempre que você sempre estava melhorando e ele tinha que correr atrás também para conseguir melhorar. Então isso foi uma coisa Falou isso. muito doida Falou que isso. Exato. vai Você um puxando o conviver, outro, né? porque assim, até engraçado falar, mas eu não fico estudando muito. Se você perguntar para mim, Rafa, fala os 5 melhores corners do Brasil. Eu não vou saber te responder, mas com certeza eu sei te falar os 5 melhores receivers, né? Os 5 melhores QBs, né? Eu sei essas coisas porque eu, principalmente no meu Instagram, eu gosto de seguir página de receiver, porque é o cara que eu enfrento. Então, conviver com o Mega, a gente morava num quarto na Turquia, né, na universidade, então era a minha porta aqui, a dele na minha frente, né, 1 metro de distância. Então a gente acordava junto, treinava junto, almoçava junto, jantava junto, né? E fazia nos divertíamos junto, que é importante. Então, para um conhecer o outro, né? E eu falo, Mega, você viu esse novo release que saiu? Como é que você faz? Aí ele me passava as dicas e ele também falava, Rafa, essa marcação aqui que você usa, tal, qual que é a melhor? Você sentiu que eu melhorei contra ela? Então foi uma das fases que a gente mais evoluiu, um com o outro, assim, porque para você querer evoluir, isso serve para todo mundo, você nunca vai evoluir se está lá no mano a mano do seu time, do treino, e você sempre for contra um cara que você sabe que tá começando a jogar agora, ou você sabe que você é melhor que ele, que você é mais rápido. Então sempre busquem o alto nível, competir contra os caras de alto nível. Porque nos Estados Unidos, a grande diferença, você não vou nem contar a estrutura, a cultura e tudo mais, mas a grande diferença do atleta americano é que ele gosta de competir. E competir significa te desafiar, né? Tirar da zona de conforto aquilo que, eu sou o melhor receiver do time, então sempre vou com esse cara aqui que passou na seletiva agora para eu fazer um highlightzinho, para pegar a bolinha com uma mão. Então, você pode até fazer isso, mas você não está evoluindo de verdade. Você vai evoluir de verdade quando você for sempre contra o corner, o melhor corner do seu time, ou quando você for contra o corner americano, né? E aí sim você vai estar em constante evolução, né? Então é assim que eu penso, é assim que eu e o Mega a gente trabalhava. Faz sentido demais. Sim. E um pouco dos seus aprendizados, fala um pouco do seu maior aprendizado que você já teve com o futebol americano, que você pôde trazer para sua vida e que foi importante o futebol americano estar no meio para você aprender isso.
cara, duas coisas que se completam, tá? Que o futebol americano, não o esporte, porque eu sempre pratiquei muito esporte, mas o futebol americano em si, ele me trouxe duas coisas. Rusticidade, né? Vocês conhecem o Sargento, sabem o que eu tô falando. Sim. E Então, a gente fala resiliência. isso toda hora. Resiliência, né? Que é você saber apanhar, cair no chão, isso na vida, tá? E continuar, né? Mas não é continuar... porque às vezes a pessoa fala resiliência, estou sofrendo de um problema aqui, mas sou resiliente, vou continuar aqui na pegada, mas só fica com uma energia negativa, só fica falando mal, só fica resmungando. Isso não é resiliência. Resiliência é você passar por problemas e continuar com a cabeça erguida, confiante, né? Então, essa é uma coisa que o futebol americano me trouxe, né? Ainda mais pelas minhas viagens em si. Devo muito ao futebol americano, conheci muita gente através do futebol americano. E a rusticidade, né? Eu acho que o homem ele está perdendo um pouco da rusticidade, né? O homem, que eu digo assim, é o ser humano, né? Que, né, porque eu falo a palavra rusticidade, ela meio que vincula o homem, o ser masculino, mas não. Tem mulher muito mais rústica que homem. Então, assim, e a mulher ela tem que ser rústica. Ela tem que ser rústica para ela sobreviver nesse mundo de hoje em dia. Então, a rusticidade é o que os nossos pais eles passavam com dificuldade, mas sem reclamar, né? Que é você criar uma família, você pagar suas contas, você fazer as coisas. Hoje em dia eu vejo isso como rusticidade, né? Você fazer as paradas sem depender de ninguém, né? E é assim que se ganha. O mundo, ele não dá boi. E isso eu aprendi nas minhas viagens, tal. Isso aqui no Brasil, isso na Europa, isso no México, isso em qualquer lugar do mundo. É assim. Muito bom. Sim. A gente Nossa, consegue a lá, gente fala isso pra gente toda hora. Toda hora ele fala, rusticidade, isso aqui. Já lembra do seu tempo, né? já é. Isso. Você falou agora um pouco do México, da Europa e tal. E a gente sabe que você foi para a seleção, você tá com a camisa do Brasil aí agora. Fala um pouco de como é que é a experiência na seleção, como é que foi seu contato, tipo assim, como é que você foi chamado. Fala um pouco, no geral, assim. A minha história na seleção era bem motivadora, assim, eu digo. A gente foi para um training camp, na primeira vez que eu fui para a seleção foi em 2014, um amistoso lá no Rio de Janeiro. E nessa época tinha muito jogo da seleção, tinha muita coisa de seleção brasileira, muita coisa que não tem hoje, né? Vamos comparar os tempos de hoje, a gente, antes da pandemia, óbvio, não tinha eventos, não tinha camps, não tinha nada. Então, o cara que falava que jogou contra a Argentina em 2017, você vai ver lá no Instagram dele, 2021, né? Surgiram um monte de atletas melhores que ele, mas ele ainda se intitula jogador da seleção. Então, a seleção brasileira, para mim, é meio que uma coisa assim, meio, né? Por não ter tanto jogo, não é muito justa. Mas, quando eu cheguei na seleção, né? Quando assim, foi para ter a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, eu não fui convocado. Fui para o training camp, fui para estudo, tinha que ser feito, mas não fui convocado. Tinha 19 anos na época também, nem me abalei muito, mas sou um cara de muita fé, né? Muita fé no meu trabalho, muita fé em Deus, muita fé nas coisas. E assim que eu recebi a notícia, óbvio que a gente tem o sonho de estar lá, né, e tudo mais, mas eu simplesmente ajoelhei me ajoelhei na cama, falei, meu Deus, obrigado pela oportunidade de estar concorrendo à vaga. Isso. Aí passou 2 semanas, eu recebi uma notícia do Coach Lovett, de que o Veloso, que era até então, na época eu acho que era o melhor corner do Brasil, ele e o Sapo lutavam bem essa posição, e ele passou num concurso público, eu não sei se era em Brasília ou se era em João Pessoa, ele era do Spectros, ou se era em João Pessoa mesmo, mas ele passou num concurso público que ele estava esperando e ele não ia conseguir ir para o Mundial. E aí o Cleiton falou, Rafa, você é o próximo, aí você tá preparado. Mas isso foi, tipo assim, 1 mês e meio, 2 meses antes de ir. Nem tinha grana, óbvio, todo mundo pagou a suma, mas eu nem tinha grana, nada. Eu falei, caraca, eu juntei meus caquinhos ali, né? E fui, né? Fui. Quando eu cheguei lá, eu era o quarto corner, né? Foram 4 corners convocados, eu era o quarto. E eu fui convincente de, se eu puder jogar um joguinho de special team, tá ótimo. Tá top, velho. Já tô aqui. Vou aprender com esses caras. Eu era um dos mais novos, se não mais novo dali do elenco. Eu falei, quero aprender, quero o meu. E no primeiro jogo contra a França, o jogo aéreo deles estava prejudicando muito a nossa secundária, né? A gente foi bombardeado, assim, infinitamente.
E o coach Cisneros falou assim, Rafa, tá pronto? Eu falei, tá doido, coach? Tá pronto? Vamos aí, vamos embora. E aí ele me colocou no jogo no final do segundo quarto. E aí eu alinhei contra o Anthony Dablé. Anthony Dablé, para quem não conhece, é um francês que foi um dos primeiros caras não americanos a entrar na NFL. Ele entrou logo depois do Mundial, da Copa do Mundo, acho que foi 2016 ou 2017. E não foi, nem tinha esse programa que o Duzão tem hoje. O cara foi lá, na raça, na coragem, fez o Pro Day e passou. Né? Ele jogou no Giants e no Falcons. Jogou assim, né? Na carreira dele tem uma recepção de 4 jardas na carreira dele, mas ele tava lá. Tava lá. Tem lá no quadrinho de camiseta dele uma do Falcons e uma do Giants. Isso abriu portas, imagino, para o programa que o Duzão tem hoje, ele que ajudou a abrir essa porta. Enfim, aí ali encontrei esse cara, um negão maior que o Mega e mais rápido que o Mega, imagina. Eu, assim, eu falei, caraca, vamos lá, né? E aí eu usei o que eu tinha na época, mas foi o suficiente para os coaches nunca mais me tirarem da seleção brasileira como titular, né? Então, da seleção brasileira, e aí agarrei a oportunidade e não vou falar, né, igual a maioria, sou o jogador da seleção brasileira. Não sei, da próxima convocação eu vejo. Mas até o último jogo eu estava lá. O último jogo foi contra a Argentina, não foi? Foi contra a Argentina. 18, 19, 20, 21, aí vão fazer 4 anos esse ano. Sim. 4 anos. Eu fui naquele jogo, choveu naquele jogo, eu lembro. Você estava lá? Eu tava lá. Você estava lá? Então, a chuva estragou Foi bastante. no Mineirão, não foi? Foi no Mineirão. Isso. A chuva estragou muito. A chuva estragou muito aquele jogo. Foi. Sim. Mas foi bacana por evento. Se tivesse pelo menos 2 daqueles por ano, cara, já teríamos assim um patamar mais ou menos do que é o rugby, né? Na minha visão, né? Uhum. Já estaríamos mais ou menos onde o rugby tá. Porque o rugby, se a gente for falar times, quais são os times de rugby, de clubes? Eu não sei, mas eu sei que a seleção brasileira está sempre jogando, né? Então isso faz com que o esporte ele cresça, ele ganhe patrocínio, ele fique visado. Então a seleção brasileira é um caminho para o nosso esporte ganhar mais televisão, né? O tanto de gente que assiste só a Copa do Mundo de futebol também e não acompanha nada do futebol nacional. Exato, também. muito. 50% só dos brasileiros possuem um time de coração, né? A grande maioria, o resto assiste Brasil, não, Copa do Mundo, você falou bem. O jogo da seleção brasileira hoje em dia nem isso está valendo assistir. Então, você já falou muito da sua experiência, coisa demais. Então, galera também que está aqui assistindo a live, já manda isso daqui para alguém, porque tem muita experiência, muito boa, muita coisa legal. E eu queria perguntar também, qual que é o seu melhor momento como atleta? O que foi a maior conquista também, talvez? O que foi a coisa que você mais, se sentiu orgulhoso de ter conquistado e... Basicamente isso. Como eu falei para vocês, né? Eu sou um cara que eu sempre busco evoluir a todo momento. Então, eu não sei qual seria o meu melhor momento, mas eu sei qual foi a minha melhor experiência, assim, né? Porque eu sempre gosto de fazer essa reflexão. Pô, 2015 2016 eu estava melhor que 2015? Sim. 2017 eu estava melhor que 2016? Sim. Então eu sempre vou buscando essa evolução. Mas em questão de exposição, né? 2019, no começo, antes de eu me machucar, talvez tenha sido o meu melhor momento, que foi quando eu fui convidado para participar da Spring League, né? Que hoje ganhou até meios de comunicação. Hoje está sendo televisionado nos Estados Unidos pela Fox Sports. Então tá até passando agora, para quem tá com saudade de futebol americano, olha lá o Instagram da Spring League que vocês conseguem ter acesso lá aos highlights, é muito legal. Virou mais ou menos uma XFL hoje, né? É uma vitrine boa. E ser convidado para uma liga onde você não consegue ir lá e se inscrever e qualquer um participa, né? As pessoas elas têm que ver alguma coisa em você. Então, quando eu cheguei lá, primeiramente, quando eu recebi o convite, eu falei, caraca, eu? Né? Então quer dizer que eu tô fazendo alguma coisa boa. E quando eu cheguei lá e eu estava treinando no meio de vários caras que participaram de camps da NFL, eu falei, opa, hora de evoluir, né? Vou mudar a chavinha da evolução aqui. Então, no terceiro dia, foram 2 semanas de showcase.
No terceiro dia, infelizmente, o terceiro ou quarto dia, infelizmente, eu machuquei muito, muito rápido lá. Mas até então, eu tava me surpreendendo, porque eu fui como underdog mesmo, né? Ah, foda-se o que acontecer, desculpa o palavrão, mas não importa muito o que acontecer, de pegar, receber um monte de bola nas costas e tudo mais, tô aqui para evoluir, né? Para me adaptar à velocidade. Mas eu me surpreendi que eu tava conseguindo fazer bons matchups, né? Óbvio que tinha os caras lá de NFL lá que era muito difícil. Mas contra outros caras que eu fazia repetição, eu via que eu conseguia cobrir bem o cara, que eu conseguia tipar bem a bola, que a força do QB lança é diferente, o jogo é muito mais rápido. Mas para quem está sempre em constante evolução, é gostoso, né? Você ter um jogo mais rápido assim. Porque, por exemplo, você vai ler uma OL, você como DB ou como linebacker. Você estuda como ler a OL, né? O coach passa o beabá. Então, quando você chega na prática no Brasil e você vai ler uma OL, é muito difícil. Porque tem OL que não sabe o que está fazendo, né? A jogada de passe, o cara tá fazendo step de corrida. Aí você fica meio, caraca, o que tá acontecendo, velho? Lá não. Lá, meu amigo, com meio segundo você sabe exatamente o que tá acontecendo. Porque é cada milímetro do jeito que você viu no vídeo, né? Então, o jogo é mais rápido, mas você acaba se adaptando também e fica até, lógico, com uma adaptação bem feita, fica até mais gostoso de jogar. Então, acho que o meu melhor momento foi esse, quando eu cheguei aí pra Spring League. Foi o começo de 2019. Muito doida essa experiência. Imaginar jogar contra caras que estão, tipo assim, na NFL é um negócio realmente outro nível. Com certeza. Sim, sim. Tipo assim, a gente sabe, assim, agora a gente já falou de muita experiência, já falou dos melhores momentos e tal. Agora a gente vai falar um pouco de como é que tá hoje em dia. A gente sabe que você estava recuperando de uma lesão. Você tá voltando agora, tipo assim, a realmente treinar em campo e tal. Então, como é que tá a sua rotina de treino? E como é que tá, tipo, fisioterapia? Não sei se você continua fazendo. E como é que tá a sua preparação, tipo? Pra galera entender, né? Foi na Spring League onde eu rompi o meu LCA. E só que eu tava com um contrato ativo na Europa, né? No time da Áustria, que eu comentei que eu estava. Então, eu fui da Europa pra Spring League, eu não saí do Brasil. Então, fui lá, quando eu voltei, eu falei, coach, deu ruim. Aí eu falei, você vai mandar para casa? Você quer que eu continue aqui como coach? Ele, putz, não tem mais ninguém para te repor do seu lugar, né? O campeonato estava no meio do campeonato. Cara, não tem o que fazer, fica aí, né? E aí, fiquei lá como coach de DB na Áustria, mas sempre buscando fazer alguma coisa para melhorar, porque até então eu não tinha feito a ressonância. Eu sei que eu tinha zoado alguma coisa no joelho. E aí eu falei, coach, eu tô meio mancando, mas acho que dá pra jogar semifinal, é final, se o time for. Aí ele, sério? Eu falei, sério. Por eu estar conseguindo fazer as coisas, não deve ter sido nada sério. Então eu joguei a semifinal e a final, acho que foi um dos meus melhores jogos do ano. Quando eu cheguei no Brasil, que eu tava com um contrato no Galo, que fiz a primeira coisa, eu falei, preciso fazer uma ressonância de como é que tá a situação aqui, né? Até pra... que eu vi lá, o médico viu, o ortopedista falou, mas você tá com o LCA todo comprometido aqui, já era. Precisa fazer cirurgia. Eu falei, não, doutor, que cirurgia? Eu acabei de jogar. Joguei lá 2 jogos. Falou, você jogou. Mostrei o vídeo pra ele acreditar que ele não tinha acreditado que ele tinha jogado. Aí, ó, você tá com a musculatura muito boa, né? Mas você precisa fazer cirurgia, porque é um esporte de mudança de direção. E o ligamento do LCA é o que faz a gente ter a rigidez pra mudar de direção, né? Pra segurar ali o joelho. E aí o Ed me fez a proposta, né? Falou, Rafa, como você está com a musculatura boa, para você fazer essa cirurgia vai demorar muito tempo, a gente precisa de você. Foi um ano bem conturbado no Galo aquele ano. Algumas peças estavam sendo mexidas ali. Eu falei, tá bom, vamos lá. Até porque eu preciso de grana, né? Eu, como atleta de futebol americano, eu preciso de grana. Então, foi um risco que eu corri, não recomendo, óbvio. Mas eu fiz um trabalho muito top de fortalecimento. E aí eu consegui jogar aquele ano de 2019, né? E aí veio a pandemia, né? E quando eu ia operar, os hospitais todos fecharam, tal. Consegui operar somente em setembro do ano passado. Então, assim, uma coisa que era de 9 meses acabou virando de 24 meses de recuperação, né? Então, na fase que eu tô agora, eu tô com 8 meses de pós-operatório, eu tô começando a fazer trabalho de campo e tudo mais. Eu juro para vocês,
eu nunca treinei tanto em toda a minha carreira como eu estou treinando agora. Então, o meu objetivo não é eu quero entrar para a liga tal ou jogar na liga tal. O meu objetivo agora é ser um Rafa melhor do que o Rafa antes da lesão, né? Então, para isso, hoje, eu não ganho R$1 com futebol americano, né? Eu sou profissional desde desde meus 23 anos, quando eu saí do México, até antes da pandemia. E depois da pandemia eu não ganho R$1 com futebol americano, eu tenho outras fontes de renda. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Porque eu sempre tive, né, academia do clube, eu sempre tive fisioterapeuta do clube, eu sempre tive nutricionista do clube. E agora eu estou no mundo no qual eu preciso investir em mim mesmo, né, como atleta. Então, eu separo uma boa grana, né, não vou falar números, porque senão a rapaziada vai assustar, mas eu separo uma boa grana para investir nesse meu retorno, né? Porque eu entendi que para você poder ser um cara de uma alta qualidade, você precisa pagar ou estudar muito, né? Então, para eu ter um ótimo lugar para treinar, né? Ou para eu saber um baita de um treino, ou você faz educação física e se especializa em treinos de futebol americano, ou você paga para alguém passar o seu treino, né? E se você for pagar um curso de educação física, um curso de fisioterapia, um curso de nutrição, para você ficar expert em todos esses assuntos, depois dos 30 você vai começar a jogar. Então você paga para essas pessoas. Paga para um nutricionista top te passar uma dieta, paga para uma academia, para quem não tem, através do time, uma academia top para você ter um treino top, paga para um personal foda passar o seu treino. Você tem que pagar, não adianta. Essa é uma outra parte do sacrifício que quem quer atingir um outro nível tem que fazer. Então, hoje, eu treino 5 horas da manhã no campo, eu faço um treinamento preventivo com o seu Elio, quem é daqui de BH, da área da preparação física, sabe que ele é referência, né? Ele foi um dos caras que ajudou a fundar o CT do Galo. Pago meu nutricionista, e assim, faço o que tem que ser feito, né? É uma boa grana que eu invisto, mas é porque eu quero o melhor, né? Sou perfeito? Não, né? Como o Juanzinho falou, cara, numa boa, não tem nem nada de ficar buscando ser certinho aqui, mas com minha dietinha, eu tô bem, total. Por que não comer um McDonald's no sábado? E como mesmo, entendeu? Tô indo na academia, eu tinha que ir pro campo hoje, ainda não aconteceu, mas pode acontecer de eu estar num dia que eu não quero ir treinar, aí não vou, entendeu? Então, assim, não pode se vender esse negócio de que tem que ser perfeito, tem que ser isso, tem que ser aquilo, porque tem dia que você não tá afim de comer direito, você não vai treinar direito, e beleza, né? Não precisa jogar essa carga, mas tem que ser feito. Né? Tem que ter no final lá do seu gráfico, né? O seu gráfico ele pode até fazer assim, mas se ele está numa constante evolução, é diferente se você tem o seu pico, depois você desce muito, né? Depois você sobe muito, isso não vai fazer com que você tenha uma regularidade. Sim, com certeza. O Felipe caiu aí, já está voltando. E uma coisa também, voltando... Você estava em lesão, você não conseguia, obviamente, treinar muito físico durante uma boa parte desse tempo. Como que você fez na questão, tipo, de entender mais o jogo? Com certeza você estudou muito e queria saber também onde que você buscou esses conhecimentos para você aprender cada vez mais e continuar se mantendo ativo. Pelo menos na questão inteligente. Eu sempre busco ir na fonte. Onde é a fonte? Né? O futebol americano no Brasil ele tem, sei lá, no máximo aí começou lá em 2005, ano 2000, lá tem gente que fala, mas campeonato mesmo foi a partir de 2010, nacional. Então é um esporte muito novo no Brasil. Mas, né, não temos grandes artigos, não tem artigo em português sobre jogada, sobre QI. Mas, primeira coisa, né, a partir do momento que o nome já fala, futebol americano. O bagulho é dos americanos. Então não adianta a gente ficar inventando coisa aqui, né? Os caras têm esporte há mais de 100 anos lá. Eles têm milhares de artigos sobre tudo. Se você jogar no Google treinamento, training camp da NFL, vai ter lá apostila PDF para você baixar.
né? Obviamente você tem que falar ou saber ler, né? Não precisa ser um... É o que eu falo para as pessoas, né? Quando eu falo você precisa ser fluente em inglês ou entender, existem vários níveis de inglês, como existem vários níveis de português. Nós aqui somos falantes do português. Mas um mendigo da rua também é falante de português. E um juiz federal também é falante de português. Cada um tem o seu nível de português, né? Para você se tornar um juiz federal, você precisa de um nível, assim, top, né? Mas eu também consigo me comunicar com o mendigo. O que eu quero dizer? Você não precisa ter um inglês fodástico, velho. Você só precisa entender aquela informação, né? Entender o que o coach está falando. Você nem precisa conversar com o coach, só entender. Ou você precisa ler um artigo ali, alguma parada, né? Então, eu busco nessas fontes, né? Eu sempre estou me atualizando, sempre sai coisa nova. Então, o nosso projeto, que é do Labs, ele veio em detrimento disso. Muita gente não fala inglês, né? Ou muita gente quer ouvir o futebol americano com a nossa linguagem. E eu entendi isso. Eu falei, tudo bem, vamos mastigar então para vocês. Então, fui lá, eu e o Álvaro, o Lex, lutamos com o Brunão da Brasil FA, criamos o Labs, tal. E a gente pega simplesmente o que a gente aprendeu em inglês e transforma em português. A gente não inventa a roda, né? Mas o que eu estudo, né, particularmente falando, eu cheguei a um limite assim da teoria da minha posição que eu falei, caraca, tô sem bacana, óbvio, sempre vou aprender, mas agora eu vou aprender detalhes pequenos da minha posição. Onde que é fora da minha zona de conforto? Pô, aprender jogo corrido, né? Porque um corner, se você perguntar para ele o que é uma counter, o que é uma ISO, o que é uma power, o que é uma draw, o que é... Essas coisas, antigamente, eu não sabia nem queria saber o que era. Hoje em dia, eu sei, basicamente, em teoria, assim, né? Os conceitos do ataque, eu sei os conceitos de passe, coisas que eu não sabia antes, né? Então, usei essa pandemia muito para estudar sobre ataque, né? E para entender o que o outro lado da bola faz, né? Então, é isso que eu falo para as pessoas. Essas pessoas, elas estudam tanto, elas dominam tanto, né? Ou acham que dominam tanto a posição delas, mas o futebol americano é uma ciência gigantesca, né? Você sempre tem uma parada para aprender. Se é QB, nem vou falar, né? Porque, nossa, algum de vocês é QB? Acho que Felipe, né? Felipe. Se você é QB, nem vou entrar nesse mérito, mas sei lá, você é um linebacker, cara, você tem que saber, óbvio, depende do seu jogo, saber o que a DL faz. Depende muito do seu jogo, saber o que a secundária faz. Mas depende muito do seu jogo, saber qual a leitura que o running back faz. E para você saber disso, você tem que saber, obviamente, o que a OL faz, que é onde está o seu olho. O olho está no running back, está na OL. Então, saber esses conceitos, saber as nuances, precisa ser também um coach. Só precisa entender, né? Só precisa entender que você tem dois OLs indo para um lado, provavelmente é uma counter. Você tem que ter aquela chave de leitura, você tem que saber o que está acontecendo. Sem contar quando você vai jogar contra o adversário, né? Estudar aquele adversário, enfim. Várias outras coisas que entram também nessa questão de estudo. Conta um pouquinho mais desse projeto do FA Labs. É uma coisa muito doida que eu acompanho até e gosto demais. Você acompanha? Você gosta lá? Acompanho. Entendi muito lá. E nós criamos na Áustria esse projeto, eu e o Álvaro Lex, porque uma vez a gente viu um cara falando de futebol americano na internet e o cara tava explicando simplesmente que era uma cover 1. Aí eu falei, que é isso, meu Deus do céu? E o cara, um monte de gente querendo ser adulto. Normalmente as pessoas estavam começando, né? Eu falei, caraca, velho, não. Mas eu não posso ficar reclamando e não fazer nada. Então a gente sentou e criou o FA Labs, né? Que as pessoas até pedem drills pra gente, mas tem tanta gente ensinando drill que, né, pô, a gente não precisa ser mais um para ensinar drill. Quero ensinar algo que ninguém tá ensinando, que é a nuance, é o jogo de xadrez, né? É o que faz a gente que, depois que a gente entra no futebol americano, que a gente vê que não é pancada, que é muito estudo, que é o que faz a gente gostar daquilo. Então, são essas coisas que a gente costuma ensinar lá no Labs. Então, tem conteúdo pra caraca. Tem o nosso Telegram, que é onde a gente armazena as coisas lá. Até o quiz ele vai ser lançado, hoje a gente está falando até de jogo aéreo. O quiz o de hoje está muito interessante, que é de RPO. Acho que 8 horas está programado lá. Então, quem está vendo aí, depois dá uma olhada. Então, é uma parada que a gente faz, obviamente, o máximo de coisa gratuita que a gente pode entregar, a gente bota na balança, né? A gente entrega.
coisas que vão demandar muito do nosso tempo, né? Eu vou ter que deixar de trampar para fazer uma parada aqui, então eu vou cobrar por isso, né? Nada mais justo. Então, é mais ou menos isso que a gente faz com o Labs. Hoje a gente parou as vendas, a gente vai parar de ser uma comunidade, a gente vai transformar o nosso curso em produto, né? Então, depois de a gente ter essa série que a gente está fazendo com um tema por semana, a gente vai abrir a caixinha bonitinho com o curso completo, né? Coisas que a gente tinha e coisas que a gente adicionou agora, mas também um preço um preço acessível, como era também a comunidade, para todo mundo poder ter acesso, né? O nosso objetivo, cara, eu tenho meu trampo, Álvaro tem dele, todos os caras que estão lá têm o trampo deles. Nosso objetivo não é ficar rico com futebol americano, né? O nosso objetivo é, óbvio, fazer com que o número máximo de pessoas consigam aprender, e aí sim, né? A partir do momento que você aprende, que você sabe as nuances, você não é um corpo jogado lá no campo, bambaleando sem saber o que está fazendo, né? Então, é como você vai para uma academia. Eu converso muito com amigos americanos e eles falam, né? Até em séries, assim, a gente costuma ver. Cara, 80% do jogo é estudo, né? Pô, Rafa, mas e academia, e campo, tal? Óbvio que você tem que treinar muito na academia, você tem que comer bem, você tem que fazer as coisas. Mas se você entra numa academia, quanto tempo você vai ficar lá? 1 hora, 1 hora e meia? Né? Conta isso dentro das suas 24 horas, você faz a porcentagem. Um treino de campo, quanto tempo você fica lá? 1 hora e meia, 2 horas? Vê dentro das suas 24 horas e tira a porcentagem. Agora, quanto tempo você consegue ficar estudando? Cara, tem gente que consegue ficar estudando 8 horas. Né? Então, por que não estudar muito? Por que não conhecer o jogo? Por que não fazer essas coisas, né? Então, é daí que vem a nossa motivação de fazer o Labs. É uma coisa real que faz muita diferença. Eu, por exemplo, eu fiquei um bom tempo sem jogar, né? Obviamente, estava na pandemia. Eu joguei em 2019, meu conhecimento de entendimento de jogada, eu não sabia fazer uma leitura direito, era bem limitado. Durante a pandemia, a gente pegou muito tempo de estudo. O Felipe, inclusive, também estudou muito. E agora, voltando um pouco, eu já consigo perceber o tanto que fez diferença para mim. Tipo assim, eu consigo entender muito mais onde eu tô, o que tá acontecendo, que antes era perdido, eu tinha que correr minha rota. Eu só sabia isso e via se o cara tava perto ou longe de mim. Era quase que isso. E agora eu consigo entender, beleza, o cara tá me acompanhando, então aqui embaixo talvez vai abrir um espaço ou alguma coisa assim. Faz realmente a diferença. Com certeza, ainda mais para você é receiver, né? Sim. Exato. Então, para receiver, assim, cara, o melhor receiver, eu até comentei isso na semana passada, o melhor receiver não é mais rápido, não é mais forte. O Mega, ele é fisicamente muito bom, mas não é essa a melhor habilidade dele. É você estar no lugar certo, na janela certa, né? Então, você tem que estar alinhado ali, você tem que saber se a defesa está em cover 2, se a defesa está em cover 1, porque a sua rota ela pode se adaptar, né? Ah, eu tenho um conceito smash aqui, então o cara está em main, se eu ficar na hit parado, ele vai, então eu preciso fazer a hit e dobrar por meio. Então, são adaptações que todas as posições elas têm que fazer, só que para isso a gente tem que estudar. E eu vou ser sincero para vocês, né? Quem está assistindo vai concordar com isso. Ninguém mais aguenta a aula online de time. Né? Ninguém aguenta mais. Tá todo mundo de saco cheio. Eu entendo essa parte também. Mas existem 2 caras que vão voltar ao futebol americano. O cara que continua estudando, né? O Felipe continua estudando e o Felipe que não continua estudando, por exemplo. O Rafa que continua estudando e o Rafa que não continua estudando. Mesmo estudando, quando a gente voltar, vai dar uma bagunça na nossa cabeça também. Mesmo estudando, mesmo sabendo a teoria, assim, ó, bonitinha. Vai na hora do pau mesmo? Ai, caramba, viu o coach? Ah, caramba, tá louco, tá fazendo tudo errado. Mesmo estudando, imagina sem estudar. Então, assim, é um divisor de águas isso que a gente está passando na pandemia com o futebol americano, mas a gente vai voltar. Então, você decide, né? Ou você volta a partir desse hiato melhor do que você estava, ou pior, o mesmo impossível. Sim. Vamos partir um pouco para as perguntas agora, que faltam 10 minutos já, passou muito rápido. Muito rápido. Foi rapidão mesmo. E tem algumas perguntas aqui muito boas. Uma primeira pergunta que a gente abriu na caixinha hoje, acho que foi o Lucas, se eu não me engano, também lá da base do Galo. Ele perguntou o que define uma pessoa ser atleta profissional de um atleta amador. Não só a questão de dinheiro também, imagino, mas a questão de preparo e tal. Mentalidade. Dentro do futebol americano, de uma forma geral, será que ele perguntou?
Tem o FA, né? Pode focar no FA. Melhor. Porque o FA não tem tantos atletas profissionais assim, né? Acho que menos de 1% dos atletas de futebol americano eles se tornaram profissionais. E tem muito cara bom, melhor do que os caras que receberam algum dinheiro para jogar, que nunca receberam nada, mas não é porque faltou talvez oportunidade. A gente tem que entender que o nosso esporte é um esporte amador ainda. Então, pô, o Galo, que é normalmente o time que paga, né? Os outros times normalmente eles pagam americanos. Então, a nossa referência de um atleta que eu nem digo profissional, porque o cara que ficou no Galo um ano, ele recebeu e voltou para a vida dele, voltou para o trampo dele, né? Então, ainda mais agora com essa pandemia. Eu tenho certeza que quando eu voltar, eu estou trabalhando, estou investindo dinheiro nisso. Eu sei que quando eu voltar, eu já tenho algumas ofertas para voltar a ganhar jogando futebol americano. Mas de quantos caras a gente está falando? Então, eu não coloco isso na minha habilidade, porque eu sou rápido, porque eu sou forte. Eu acho que eu tive a oportunidade na hora certa, né? Eu fui visto na hora certa. Então, às vezes, tem gente que busca esse profissionalismo e acaba se decepcionando, não porque você é ruim ou ninguém está te olhando, mas porque o nosso esporte não está proporcionando isso ainda, né? Em grande escala, a gente profissionalizar os nossos atletas. Mas tem muita gente, muitos caras melhores que eu, que mereciam muito receber. Mas a gente entra nessa parte. E, digo mais, a parte do network, que muita gente menospreza, né? Eu acho que é o que fez com que eu conseguisse, desde 2015, viver do futebol americano, né? Agora não estou por conta do Covid, mas todos os times que eu fui, eu ganhei alguma coisa, eu ganhei dinheiro, eu vivi daquilo. E não era porque eu era mais rápido, gente, não era porque eu era mais forte ou porque eu contava uma piada no busão. E sim porque eu conseguia me relacionar, eu transmitia confiança, né, pro cara que me pagava, né, pro coach. Então, o coach que me pagava aqui, ele me indicou para eu receber ali, né? Quando eu fui lá, e isso que eu falo, network não é puxar saco, né? Não é você ficar lambendo, porque coach odeia isso. É você simplesmente você ser um cara de caráter, hombridade, honra, resiliente, rústico, né? Essas paradas que vão fazer você chegar ao profissionalismo um dia. Acho que são essa é a melhor definição que eu posso ter. Boa. Faz muito sentido. Aqui tem uma pergunta também de um linebacker, se eu não me engano, o DL. Ele tá perguntando basicamente se a idade pode ser algo que vai pesar para jogar em alto nível, principalmente para você, talvez, depois Não. nessa volta. Depende do alto nível que a gente está falando, né? Se a gente está falando do alto nível de NFL, obviamente vai pesar. Mas, se a gente está falando do alto nível Brasil ou Europa, depende muito da sua carreira. Se você começou a jogar futebol americano com 27 anos, você ainda, com 33 é que você vai atingir o seu alto nível. E 33 pode se considerar velho? Não, né? Então depende muito. Tem gente que jogou um outro esporte a vida inteira, conheceu o futebol americano com 30, com 2, 3 anos o cara tá voando. Esse cara tem que parar? Ele tá velho? Não, né? Obviamente, quem conhece, quanto mais cedo você conhece o futebol americano, maior é a sua linha do tempo dentro do esporte. Mas tem moleque que também conhece com 16 e com 18 para. Então é muito do que a pessoa quer também, né? Faz sentido. E do esforço que ela coloca também, né? Para alcançar o que ela quer. Exatamente. Uma outra pergunta aqui sobre sua experiência fora. Como que foi o acolhimento dos atletas de fora do país quando você chegou? Obviamente, cultura totalmente diferente, time diferente. Como é que foi Cara, isso? uma coisa que eu me surpreendi, que obviamente eu só ouvia falar, mas as pessoas fora do Brasil, eles amam o brasileiro. Amam, querem saber, tal. Então eu sempre fui muito bem acolhido, né? E eu, obviamente, sempre fui um cara extrovertido, curioso, trocava ideia, tal. Dois dias no time, já tava fazendo piada, já tava conversando. Você tem que se entregar também, não é, né? Como fala? Chegar lá no time, ser um bosta com os caras, tratar os caras mal, tal, ou vai pra lá, se o cara fazer uma piada com você. Não, cara, eu acho que você tem que ser um cara espontâneo, você mesmo, não forçar as coisas, mas sempre tive um tratamento top, não tenho do que reclamar. Muito bom. A gente chegou aqui, faltam 5 minutos, infelizmente, para acabar a live. Então, eu queria já te agradecer muito
por tirar esse tempo aqui. Foi muito bom, teve muita experiência legal, muita coisa que eu aprendi aqui sobre a sua experiência. Então, gostei demais, queria te agradecer muito por isso e te dar um tempinho aí para fazer a finalização, os agradecimentos finais. Show de bola, agradeço a vocês dois, tá? Vamos marcar, eu vou só melhorar o joelhinho que eu vou marcar Boa. você e vou interceptar você também, tá, Felipe? E aí, só mais um mêsinho aí a gente marca um céu azul lá, um treininho. A gente marca um treininho junto. Gostei bastante Boa. de conversar com vocês. Agradeço ao pessoal que acompanhou aí, né? Provavelmente vocês vão postar essa live. Então, assim, galera, eu atualmente não tô de ficar postando muito, eu posto mais no Labs, mas eu tô numa rotina da minha vida que eu tô focado demais, né? Gostaria de estar tendo essas conversas e podendo ajudar mais gente, mas usem tudo que eu falei aqui como referência, você que está assistindo, porque minhas palavras não mudarão daqui 1, 2, 3, 5 anos, né? Provavelmente eu vou ter mais coisa para agregar, mas o que eu falei aqui é a experiência da minha vida que eu vou falar para sempre. Fechou? Então, muito obrigado, rapaziada, e tamo junto, tá? Bom trampo de vocês aí essa semana. Fica ligado, tem mais gente essa semana aí, né? Tem muita gente ainda. Amanhã tem com o Patrick, do Tom, e sexta com o Polasco. Boa. O Gordo não veio, parece que ele tá no McDonald's, viu? Ele trocou vocês pro McDonald's aí. Infelizmente, acabou que não deu, mas podemos marcar em outras oportunidades também. Com certeza. Tem muito tempo ainda para. Então, obrigado de novo. Valeu obrigado demais, a galera que sucesso assistiu aí. E a gente tem que marcar o treino. Boa, vamos marcar. Fechou? É isso. Obrigadão. Valeu. Valeu. Valeu aí.